Queria que você recebesse com muita alegria Pastor Beze. Lá dentro nós já oramos, mas eu queria que você estendesse suas mãos aqui para frente e abençoasse a vida dele. Senhor, nós declaramos céus abertos sobre esse lugar. Nós declaramos a Tua palavra fluindo através da vida do Teu Filho nesse lugar. Que haja, Pai, revelação do Teu Espírito fresca nessa noite, Pai. Fluindo no Espírito dele, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus te use. Boa noite, igreja, paz. Privilégio estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Antônio Jorge, Beze é meu sobrenome. Eu sou o marido da Karine, sou o pai do Yuri, da Camila. Me converti, quer dizer, Deus me resgatou há 14 anos. Eu queria começar com uma palavra e daí a gente começa a conversar algumas coisas, que nada é por acaso. Depois eu vou disponibilizar a palavra para vocês poderem acompanhar, o Daniel disponibiliza para a igreja, mas eu queria que a gente conversasse primeiro, abrindo os trabalhos em Efésios 3:20. Obrigado. Efésios 3:20. Assim diz a palavra: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Você crê que Ele é capaz de fazer infinitamente mais na tua vida? Você crê nisso? Você crê que Ele pode fazer mais por causa da força do teu braço ou pelo poder dEle que opera em nós? É o poder dEle que faz acontecer. E a palavra diz, esse poder opera em nós. Então, de novo, você crê que Ele faz infinitamente mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos na nossa vida, certo? Beleza. E você crê que você faz infinitamente mais para Deus? Espera aí rapidinho. Por que vai ser assim? Você sempre me coloca em xeque, cara. Não estava nada disso previsto. Tu já me deixou mal. A igreja já está olhando, teve os olhares desconfortáveis. Esse cara veio aqui me ademoestar. Vou mudar o clima. Pensa numa viagem. Eu gosto muito de moto. Mas tem gente que não gosta de moto. Fala que eu faço até apologia, moto é perigoso e tal. Então pensa numa viagem. Você vai viajar. Quando você vai viajar, você planeja ou você vai para um lugar desconhecido, sem saber para onde é, e entra no ônibus e pega e vai, entra no carro e vai, ou pega a moto e vai? Não, você planeja. A moto é uma maravilha. A gente já foi para Juiz de Fora, já foi para Salvaterra, lá em Juiz de Fora. A última que a gente fez pegou Teresópolis, Estrada das Hortênsias, chegou em Itaipava, de Itaipava pegou a BR-040, um grupo de motociclistas. Então a gente faz um planejamento para onde a gente vai. Outra coisa que não pode faltar, a gente revisa o equipamento. Então não existe a possibilidade. Hoje eu vim da região dos lagos para cá, eu vim de moto, mas eu acordei cedo, calibrei pneu, vi filtro, vi óleo, vi se estava tudo certo, a correia, a relação. Porque a gente jamais vai pegar uma estrada sem que o equipamento esteja perfeito. Espera aí rapidinho. Vou voltar. E aí, na estrada, cara, só amanhecendo. Aí eu baixo aquele óculos escuro e tal. Aí venho vendo e vou agradecendo a Deus, aquela bênção que é a estrada. Paisagem, o vento, o calor danado, aquele vento. É maravilhoso, mas volta e meia tem um buraco. Se você tirar a atenção da estrada, você pode ter um acidente fatal. Geralmente a gente vai em grupo. Eu, semana passada, fui diplomado com o colete do grupo Furão.
Esse grupo é diferente. Como tem sempre alguém que falta nos passeios, você tem que faltar 15 compromissos para poder ganhar o colete. Porque é um negócio mais relax, pessoal mais velho e tal. Mas o bacana é que, porque eles são mais velhos, eles me orientam. A gente vive em comunidade, essa irmandade, onde aqueles que são mais sábios, que já conhecem mais da história, são respeitados e me orientam. Me colocam no caminho, dá um apoio mútuo, um segura a mão do outro, um ademoesta o outro. Nessa estrada ainda tem o privilégio de, ao longo do caminho, a gente está sempre frutificando. Encontra um ou outro, ajuda e tal. Tu entendeu que eu não estou falando de viagem? Qual outra circunstância da vida que a gente tem que planejar, vigiar, viver em comunidade? O Evangelho não é isso? Hoje eu queria conversar contigo a respeito de alguns assuntos que tem tudo a ver com viagem. Lá na viagem, eu preciso de direção, preparo e vigilância. E aí eu queria te perguntar, para onde nós estamos indo, você sabe? Qual a nossa identidade e o nosso propósito? A gente como igreja, a gente sabe? E quem guia nossa jornada? Vou começar de trás para frente. Quem guia a nossa jornada é Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo que guia a nossa jornada. E é só Ele. E quem está falando isso para você é alguém que, há 14 anos atrás, vivia em vários caminhos, perdido, porque não sabia onde queria chegar. O que você falar, eu conheço. Maçonaria, mestre maçom, para eles sempre, para mim, acabou. Para eles eu estou adormecido. Rosa Cruz, já tive lá, fráter da Rosa Cruz. Frei Luiz no Largo da Boiúna, já sentei com o Vereza. Antes do Vereza chegar no Frei Luiz, eu já estava lá no Frei Luiz, psicografando, olha que loucura. Runa, tarô, já joguei. Eu tinha um e-mail Guru Beze, que as pessoas não saíam de casa sem perguntar para mim a respeito das cravículas de Salomão, porque eu era todo místico. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E um dia, a minha esposa, que está assistindo a gente pelo YouTube, que ela teve um compromisso e não pôde estar aqui, ela me encontrou, me reencontrou. Eu fui o primeiro beijo dela, quando ela tinha 12 anos, eu tinha 15. Eu de cabelo oxigenado, brinco, e ela presbiteriana, de família presbiteriana. Claro que a mãe não deixou ela se aproximar muito de mim. Então toda vez que eu chegava perto dela, ela falava, Karine, sobe. E eu chegava, ela, Karine, sobe. A gente foi o primeiro beijo dela, ela não deu certo. Depois eu com 19, ela com 16, a gente tentou ficar junto, também não deu certo. 27 anos depois a gente se reencontrou. Eu com pantáculos de proteção, anéis, mestre maçom, um São Jorge enorme atrás do carro. E claro que nosso primeiro passeio tinha que ser para Visconde de Mauá, porque eu queria ver gnomos e duendes. E ela entrou no carro comigo. Quando chegou em Visconde de Mauá, a gente viu uma loja, eu falei, amor, isso aqui é maravilhoso. Tem tenda dos sonhos, tem incenso. E ela falou assim, cara, eu não acredito em nada disso. Aí eu falei, que ela não falha de Jorge. A gente ficou o final de semana, quando a gente voltou, ela virou para mim e falou assim, você acredita realmente que para falar com Deus precisa de tudo isso? E eu virei e só pensei assim, que ela não fale de Jorge. E ela falou, pô, francamente, tu é tão inteligente. São Jorge? Quando ela falou de Jorge, veio aqui. E ela, tocada pelo Espírito Santo, virou e falou assim, amor, não me responde não. Eu vou te dizer duas coisas. Nada me afasta de você novamente. A gente está junto porque é propósito de Deus. E vai para casa, que até lá Deus vai falar contigo. Eu tinha um quarto lá em casa que era mais ou menos isso aqui. Paredes pretas, balandral da maçonaria, adaga de Wicca, coisas que eu nem vou ficar falando que não edificam esse local. Mas tudo
contrário ao que eu acredito há 14 anos. E eu entrei nesse quarto, olhei o quarto que eu chamava de quarto da universalidade. Que alguns malucos iam fazer reiki, ela também era mestre de reiki, iam fazer reiki comigo. Eu olhei aquilo e nada fez sentido para mim. Nada. Eu virei para a Lívia, que era a nossa empregada, e falei assim, Lívia, ela era evangélica, sempre orando pela gente. Eu virei e falei assim, entra no quarto. Aí ela, não, eu não entro naquele quarto. Eu falei, não, calma. Para jogar tudo fora. Não quero nada. Ela, São Antônio, tem imagem que o senhor foi buscar não sei aonde, tem livro que o senhor mandou trazer da Espanha, tem coisa que o senhor disse que tem que devolver para quem te deu. Eu falei assim, tudo fora. Tem joia, tem cordão, tem anel, tem tudo fora. Ela ficou insistindo tanto que eu falei assim, se tu quiser alguma coisa, pega. Não, Deus me livre. Eu falei, então joga fora. Chama o Antônio, que era o nosso porteiro, falei, manda ele passar palha de aço no chão para tirar as marcas de vela. Manda ele tirar, pintar as paredes de branco, abrir a janela, que isso vai virar um quarto de estudo. A Lívia ficou tão preocupada que ela ligou para minha mãe. Minha mãe era filha de Nanã Boroquê. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E falou, dona Regina, o Lilico, que é meu apelido de infância, está maluco. Ele está mandando jogar tudo fora. Não, o São Judas Tadeu, eu vou querer. Minha mãe ainda era do outro lado, depois ela veio para cá. Jogou tudo fora. E eu me inscrevi num curso de membresia, porque eu achei que para frequentar a igreja evangélica tinha que fazer curso de membresia. Liguei para a Karine e falei, amor, resolvi frequentar um culto. Mas para quê? Porque eu quero assistir um culto. Não, não precisa, pode ir assistir. Eu fui numa igreja, assisti. O demônio, ele é astuto, daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. Por enquanto só estou me apresentando. O Daniel falou que eu tenho 6 horas para falar com vocês, que é vigília, então. E aí eu fui na igreja, quando eu cheguei, o que o demônio faz com quem está chegando na igreja pela primeira vez? Deus faz o quê? Bota um louvor que toca nosso coração. Eu usava um DVDzinho e ouvia algumas músicas no trabalho evangélicas. Poxa, tinha uma música do Ministério Apacentar, derrama sua Shekinah, Senhor, que aquilo mexia comigo. Quando eu entrei, Deus sabia que aquilo era familiar ao meu ouvido, botou aquele louvor. Eu falei, estou em casa. Aí deu aquele nó na garganta, e o pastor veio e falou de dinheiro. Quer afastar cristão novo, recém-convertido, fala com ele de dinheiro. Porque o diabo vai usar o nosso ego contra nós. O cara vai roubar, não sei o quê. Aquele discurso caiu mal para mim. Mas eu voltei mais 1, 2, 3 vezes, não gostei. Finalmente a Karine me levou na comunidade batista do Rio, pastor Pedrão. Eu estou lá há 14 anos, lá eu sou pastor de missões, lá eu sou líder do social, foi lá que eu me batizei, foi lá que eu me converti. E foi bênção. Só que aí eu fui caminhando. Me apaixonei pelo primeiro amor, esfriei, voltei a me apaixonar, esfriei. A Ana, que está aqui, tadinha, orava incansavelmente por mim. Ela pegou todas as fases. Ela é testemunho que eu era o cão chupando manga. Pode falar, Ana. Eu sei que eu era. Ainda estou mal, mas assim, melhorei muito. A Ana é testemunha da caminhada. E aí aconteceu uma coisa na minha vida, que eu assumi o social da igreja logo no meio da pandemia. E ali, eu me enchi de mim, me esvaziei dele. Eu já não estava pleno dele. Mas eu falei, caramba, tinha que ser eu. Eu fiz o Pense com o Pedrão, um canal que todo dia a gente manda vídeos de manhã, fez agora um livro. Eu falei, eu sou o cara. Não é à toa que ele me escolheu. Aí fui para a praia pedalando, ouvindo David Leonardo. E ele falou da parábola da figueira brava. Aí eu pedalando, e ele, porque um senhor viu, não estava frutificando, e ele mandou cortar e lançar no fogo. Eu falei, isso mesmo, tem que lançar quem não frutifica. E tem, eu falei, não sei o que, não faz nada, pega lá, não sei o que. Aí cheguei na praia, falei, vou ouvir de novo, que eu vou usar isso, que eu vou levar o devocional para os pastores, eu vou usar isso. Aí voltei de novo, aí falei, vou pesquisar isso. Levítico, 4 anos, o primeiro vai, os 3 primeiros para a terra, o 4 vai para ele, que é premissa, e só a partir do 5. Então o cara está 7, meu Deus do céu, quanto tempo que ele está tentando colher e não consegue, não frutificou. E aí eu parei e falei, epa, esse sou eu.
Eu sou a figueira brava. Eu estou na igreja há um tempão e estou dando migué gospel. Esse conceito é meu, não está na Bíblia não. Que é a enganação gospel. A gente sabe quando a gente faz. A gente sabe quando a gente não faz infinitamente mais. E aí, eu li isso e falei, meu Deus, eu sou o cara do migué. Eu sou o cara que o viticultor recebeu a ordem do dono da vinha de cortar e lançar no fogo. Mas o viticultor, que é tão misericordioso, virou e falou, calma aí, vamos adubar, vamos ver o que vai acontecer daqui a um ano. Gente, eu botei na minha cabeça que eu tinha um ano para frutificar, porque senão Deus ia me limar. Tem um culto de um ano de social que eu agradeço a Deus dizendo, ó, se eu cheguei até aqui e a gente frutificou, eu quero dizer que, com todo respeito, eu acho que eu sou útil. Se quiser levar para a salvação, estamos dentro. Mas se não for ainda a hora, me deixa frutificar mais aqui. Aquilo me chacoalhou de uma forma que depois eu li a parábola dos talentos. E esse conceito está na Bíblia. Mateus 25:14. Um senhor vai viajar. E ele vira e fala, está aqui tantos talentos para você, tantos talentos para você, está um talentinho para você. Vou viajar, mas eu vou voltar. Quando ele volta, ele pega aquele primeiro que multiplicou os talentos e fala, servo bom e fiel, vem comigo, tem um lugar para você. Pega aquele segundo, servo bom e fiel, vem comigo, tem um lugar para você. E pega aquele último que ganhou um talentinho e fala, e aí? Senhor, como eu sei que tu cobra, eu tive medo e enterrei. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não é Deus de medo. Daqui a pouco eu vou ampliar esse conceito. A gente não pode ter medo de Deus. A gente tem que ter temor e tremor. Medo, não. Relacionamento com o Pai não é relacionamento de medo puro. Vou adiantar. Eu não temo a Deus com receio do que Ele pode fazer comigo. Porque Ele é Deus. Se Ele fizer assim, for da vontade dEle, Ele resolve o problema e nada que eu faça garante que eu fique. Ele faz o que Ele quiser dentro da soberania dEle. Então eu não temo a Deus com medo do que Ele pode fazer. Eu temo a Deus por não querer decepcionar a Deus pelo que Ele já fez, que é a graça passada. Isaías 53, mandou o filho moído no madeiro, tosqueado como cordeiro, ovelha muda por nossas iniquidades. Daqui a pouco a gente vai avançar. Então eu lá, preparando o devocional, falei, cara, mas eu sou esse cara, eu sou servo infiel. Não, eu tenho que frutificar. Quando a gente pega e faz esse paralelo com a moto ou com a viagem, eu gosto muito, por quê? Porque lá a gente tem que saber para onde a gente está indo. Tem que saber como é que está o tempo. Tem que saber como é que está a estrada. Eu tenho que ser um piloto bom, formado. Eu tenho que ter diligência. Quando a gente vem para cá e a gente sabe que a gente está indo para uma graça futura, que é a vida na eternidade, é a coroa incorruptível. Quando a gente entende que nesse caminho eu já estou salvo, porque pela fé depositada em Cristo Jesus, Romanos 3:23, eu fui salvo e resgatado. E ó, não é mérito meu, porque a fé é dom de Deus. A fé é dom de... Eu sou tão miserável, tão trapo de imundície. Para Isaías, as minhas justiças e verdades não são nada. Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele me deu a liberdade. E um erro que a gente tem, que a gente vai esclarecer agora. Eu não sou livre para fazer o que quero. Ele pagou um preço por mim. Ele remiu a dívida. E aquele que vai pagar a dívida por outrem se torna dono daquele que era o devedor. Então o Senhor é nosso dono. Mas Ele não nos coloca como escravos. Ele nos coloca como gestores e mordomos de tudo que é dele. E aí a gente avança um pouquinho. Se eu sei que eu estou indo para lá, se eu sei que o caminho é Jesus, quem sou eu nessa história? Eu sou filho de Jorge? Devoto de Jorge? Eu sou
pai não sei o quê. A Bíblia é muito clara. Todos nós somos, pela fé depositada em Cristo Jesus, filhos de Deus. João 1:12. Nós somos filhos de Deus. Ponto. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo vacilão, mesmo não entregando infinitamente mais para Deus, mesmo não fazendo o nosso melhor, mesmo tendo me masturbado, ou se masturbado, ou feito qualquer coisa antes de vir para cá, mesmo tendo uma fofoquinha, mesmo tendo murmurado, calma, vai devagar, mesmo tendo murmurado, mesmo sendo avarento, Ele continua nos amando. Porque Ele sabe que a gente é pecador. A questão é, quanto mais eu me aproximo da luz e mais vejo o quanto eu sou pecador, eu vou continuar pecador. Eu tenho que resgatar a minha identidade. Qual é a minha identidade? Eu sou filho de Deus. Minhas iniquidades, as minhas enfermidades, maldição hereditária já ficou lá para trás. A nova aliança ela acaba, porque na cruz ficou. Porém, legados espirituais, frutos de gerações, crenças limitantes, elas continuam. Aquilo que meu pai me falou, que minha mãe me falou, se eu não depositar em Cristo a minha fé, continua no meu ouvido. Então os legados espirituais também podem ser depositados na cruz, porque eu sou filho de Deus, João 1:12. E eu sou co-herdeiro e amigo de Cristo, João 15:15. E eu sou, como eu falei, Mateus 25, mordomo de Deus, porque eu sou servo fiel. É pena não ter um espelho. Eu falo, pega um espelho aí. Olha quem você é. Agora, olha quem é o nosso inimigo. Que, diga-se de passagem, não vamos dar ibope para ele no púlpito, mas só para a gente contextualizar. Apocalipse 12:12. Os céus estão em glória, porque o diabo foi lançado para fora das hostes celestiais. Aí vem o segundo parágrafo. Ai de ti, terra e mar, porque ele está irado. Sabe que o tempo que lhe resta é pouco e não vai descansar enquanto não lhe destruir. 1 Pedro 5:8. Ele está bramando como um leão ao derredor, querendo nos tragar. Esse é o cara que é o tinhoso. A pergunta que eu te faço é: a tua foto está lá no inferno? Se a tua foto não está, estamos mal. Ela tem que estar. A minha está lá, em destaque. Quando eu acordo de manhã, para a honra e glória do Senhor, o inferno, caramba, o Bez acordou. Se liga aí. A gente tem que impactar o inferno. Quantas almas tu vai resgatar hoje? Quantas orações que tu vai fazer pelo elo fraco da tua família? A Ana conhece meu filho. Meu filho ainda não é totalmente simpatizante de igreja, não. Ele acredita em Deus. Ele é o elo fraco na minha casa. Eu não posso começar o dia sem orar por ele. Ele é o elo fraco. Mas o inferno tem uma foto lá do Bez. Caramba, o Bez vai pegar em Guaratiba, meu Deus. Ele vai tocar lá atrás. O Espírito Santo vai usar ele, eu tenho certeza. Impede ele de chegar. E aí a hora que eu estou em jejum, eu redobro, eu vejo, peço para vir gente orando comigo, boto no grupo, gente, vou pregar hoje em Guaratiba, ora por mim aí. A gente tem que estar revestido. A nossa identidade é a identidade de pessoas comissionadas. Nós estamos aqui para frutificar para a gente, não pro reino. Para te fundamentar isso, você vai para 1 Pedro 4:12. É uma das poucas vezes que a palavra diz que é motivo de honra e glória você sofrer pelo Evangelho. Se estão reclamando que você é um crente cri-cri, se no teu trabalho, antes de trabalhar, começa uma oração, o pessoal fala, não sei o quê. Se você sente uma necessidade tão grande de falar de Deus, e as pessoas falam, tu não fala outra coisa senão de Deus. Não é ser chato, não, é se posicionar. Isso é motivo de honra e glória. O mundo que a gente enfrenta está em 2 Timóteo 3, presunçoso, arrogante,
A mulher que se deita com o marido é quem vai trair, filho contra pai. Não vai melhorar, gente. A palavra diz que esse é o mundo do fim dos tempos, mas o que melhora para a gente? Você lembra que eu falei que na estrada irmão cuida de irmão? Você pode pegar Provérbios 17, salvo engano 17. A todo tempo ri o amigo, e na adversidade ele se torna irmão. Provérbios 27, 17. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. É aqui, Hebreus 10, 24 e 25. Os judeus estavam se afastando do templo, e a palavra diz, voltem, contuem juntos, para se a demonstrar. Eu estou brincando aqui com meu amigo, mas ele existe. E não é um amiguinho invisível, não, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que está aqui, está derramando a Shekinah na gente. Está aqui, pô, está em você. Está aqui, está falando com a gente. Eu estou brincando, dizendo assim, pô, tu vai querer mesmo que eu fale isso, mas a primeira coisa que ele fala é comigo, ele corta primeiro em mim. Paulo tem uma passagem linda. Eu estou falando para vocês, mas o meu medo é que eu seja desqualificado por aquilo que eu prego, pelo que eu faço. Pobre pecador que eu sou. E eu falava para você, o inimigo, ele tem, estou ficando cego, o inimigo ele tem, então não, está amarrado, o inimigo ele tem 3 coisas contra a gente. Agora vai começar a esquentar. 3 coisas que ele tem contra a gente. E isso é para te libertar e me libertar também. Toda vez que eu falo isso, eu me liberto também. O nosso passado. Ele veio para acusar. Ele vai pegar o nosso passado e vai usar. Beze, você, o Lilico do Grajaú, tu colou as freiras do Companhia de Maria dentro do colégio, com durepox nas fechaduras. Tu roubava chumbo, roubava não, é muito forte. Você pegava chumbo das casas velhas do Grajaú e derretia para fazer ficha de chumbo. É você que está falando para eles. Ô Lilico, tu terminou o primeiro casamento porque tu traiu. Ô Lilico, o segundo não deu certo porque tu traiu. É você que vai falar para eles. Filho não, coisa ruim. Eu tenho uma coisa que você não tem. Eu fui perdoado pelas minhas iniquidades. Eu ganhei uma mente e um coração novo. Meu passado serve como escola para eu não errar mais. E para eu virar para as pessoas e falar, se teve solução para mim, que sou um trapo de imundície, como é que não vai ter para você? Claro que vai. Porque as iniquidades ficaram na cruz. Acredita nisso. E aí você vira para ele e fala, você é o mar do esquecimento. Você está vindo para tirar a nossa paz. E eu estou indo rumo à coroa, porque você já foi pisado. Desde Gênesis, a Bíblia é cristocêntrica. Aconteceu por um processo de rendição que está acontecendo para a coroa incorruptível que é minha, que é tua. É esse caminho. Então, ó, com o passado tu não vai ganhar. Tenta outra aí. A segunda coisa que ele tem é o nosso ego. Caramba, que palavra. Isso é o que a gente mais escuta. Mesmo sendo ruim. Mas a pessoa quer agradar. Nossa, que palavra. Foi bênção na minha vida. Aí vem aqui. Ah, tu é o cara, maluco. Muito bom. A igreja está precisando de alguma coisa. Vou arrumar umas doações, não sei o quê. Eu vou arrumar. Eu vou fazer. Ou então, toma uma fechada no trânsito. Como é que você vai permitir que ele te feche desse jeito? Recebe uma voz mais daqueles 15 segundos de poder que alguém tem, que cruza a tua vida, aquele incircunciso. E aí você vira, o cara te dá uma resposta atravessada, você não, ele não pode falar contigo assim, rapaz, está maluco. Responde. E a resposta que vem, ela está em João 13:34. Olha que lindo. Lá em Mateus, Jesus conversando, e aí perguntam para ele, qual o maior dos mandamentos? E ele usa Deuteronômio. Amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que depois do lava-pés, num exercício de humildade, onde todos, ego, queriam saber quem era o melhor, todos queriam trono, um pegou a toalha. Quem foi que pegou a toalha?
Jesus. Isso é legal. O ego faz a gente querer trono, cargos, líder disso, líder daquilo. Mas pegar o pano de chão para limpar o banquinho, o piso, servir água, aí são poucos. Mas Jesus deu essa lição. Depois de ele ter dado essa lição do servir, ele vem em João 13:34 e um novo mandamento vos dou: amará ao próximo como eu amei. Quando o ego for falar contigo, quando tu tiver com aquele incircunciso na tua frente, com vontade de pegar aquela pedrinha, botar na funda e mandar na testa dele, você lembra que isso é Velho Testamento. Davi, Velho Testamento. O Novo Testamento você tem que falar: bate, 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 porque tu tem que amar como Jesus amou. Isso é tão sério que se você pegar João 17, a oração sacerdotal, ele vira para os discípulos e fala: o amor que o Pai tem por vocês. Vocês não conheceram o Pai, mas vocês conheceram o amor que eu tenho por vocês. Esse amor mostra para vocês quem é o Pai. Agora vocês têm que mostrar esse amor para outras pessoas. Porque as outras pessoas, conhecendo esse amor, vão me conhecer. E me conhecendo, conhece o próprio Pai. Gente, a gente evangeliza de boca fechada. A gente evangeliza dando a outra face. A gente evangeliza pegando toalha. A gente evangeliza se colocando disponível para o reino. A gente se disponibiliza, a gente evangeliza quando a gente começa a murmurar. A gente fala: não, eu sou filho, filha, eu sou amigo, eu sou mordomo do Senhor. Eu vou agradecer porque eu estou aqui. E a gente reverte a murmuração agradecendo. A gente cantou Jeová Jireh, a gente acredita que realmente Ele é o Deus da provisão. A gente acredita que Jeová Rafa, Ele vai curar e vai fazer de acordo com a vontade do Senhor. Porque se não curou, tinha um motivo. A gente acredita que toda circunstância adversa, a momentânea tribulação, ela produz perseverança e renova a nossa esperança. Romanos 5:3. Porque se a gente acredita nisso, a gente acredita que a esperança adiada, está em Provérbios, faz adoecer o coração. Se eu estou renovando a minha esperança, eu nunca vou estar com o meu coração, que é a minha alma, doente. Porque eu tenho o meu Waze. Qual é meu Waze? O Espírito Santo. Olha que lindo. Ele me dá o comando para onde eu vou e como eu devo ir. Minha alma trabalha isso no meu templo que me leva. Antes de falar da máquina do templo, só para fechar, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se não curou, vai cooperar para o bem, porque Deus não quis curar. Tem gente que se revolta. Teve um dia que eu estava num culto, na igreja do pastor Nilson, que eu também sou da comunidade pentecostal Betesda em Maria Joaquina. Então eu sou um batista pentecostal. Sou. Gosto de um monte, gosto de um óleo, gosto de uma unção, gosto de uma palavra. Eu sou assim, tenho uma disciplina, mas também tenho uma certa rebeldia espiritual baseado nele. Então essa história de falar e tal, isso já é fruto lá do pastor Nilson, benção na minha vida. Então assim, se eu acredito nisso, nele, e que todas as coisas cooperam, e eu estava num culto de cura e libertação lá, que um amigo nosso estava assistindo, e ele com câncer no pâncreas, o pior lugar que pode dar, com metástase. Ele nem cristão era. A câmera filmando, eu virei e falei assim: olha, para você que está assistindo o culto, eu quero dizer o seguinte: é a hora que o Espírito fala e não é a gente. Tua separação não é nada, teu desemprego não é nada, teu câncer não é nada. E na hora que eu falei, eu raciocinei e falei assim: tá maluco, o cara está assistindo. Que eu converso com ele. E aí eu falei assim: quando a gente pega Isaías 53, o que importa é que ele morreu e nos curou. E a gente está indo para algo melhor e vamos receber um corpo glorificado.
Tu acredita que depois que o cara ouviu isso, ele resolveu fazer a quimioterapia, emagreceu 29 quilos, tinha 3 meses aí de vida, já tem quase 1 ano, está velejando com a gente e no PET scan deu que não tem mais nada? É esse Deus, os milagres acontecem, só que a gente está acostumado a ver milagres assim. Mas e o copo de água que a gente bebe de manhã, não é um milagre? Acordar não é um milagre? Respirar não é um milagre? Ter chegado até aqui não é um milagre? Estar aqui com vocês não é um privilégio, é um milagre para mim. Então assim, vamos voltar agora para a máquina. Quando a gente pega e olha o templo, Luciano Subirá fala uma coisa maravilhosa que ele pegou de um outro autor que eu esqueci, mas ele botou no livro dele. Deus nos deu uma mensagem e um veículo. Se esse veículo estiver bom e de acordo com a palavra, até os 120 anos, a gente vai levar essa mensagem. Se a gente desrespeita esse veículo, a gente não vai levar a mensagem dentro do que a palavra diz que a gente vai viver. E aí ele não fala isso, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Desrespeitar o templo é zombar de Deus. Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba. O que se semeia, se colhe. Então, se eu tenho um pneu aqui, já foi muito pior. A Ana sabe, eu já pesei 127 quilos. Já fiz exame, já fui ver, estou me cuidando. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter corpo atlético, abdômen, não é idolatrar o corpo. Mas é a gente se cuidar, sabendo que é esse veículo físico que a gente tem. E Zacarias 4, o profeta vai falar para Josué que o templo físico não será restaurado com a força do braço, com a força política, com o exército, com o rei, com nada disso. Será restaurado pelo poder do Espírito de Deus. Jesus vem, descortina o véu, acesso direto, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, quem vai restaurar esse templo? É o Espírito que habita em nós. Que é Ele que vai dar o discernimento para a irmã não sair do jejum quando ela cumpriu o propósito. Ela ficou. O discernimento para não ter acabado com o bolo de chocolate que tinha ali dentro, ter comido um pedaço só. Para mim, já é discernimento. Ou seja, eu não estou falando de cultura ao corpo. Eu estou falando que o cigarro que ainda fica na boca de alguns, termina hoje. A bebida que ainda vem para a boca de alguns, termina hoje. Não estou dizendo nem de se embriagar, isso é inadmissível. Mas aquela bebidinha que não faz mal, ela faz mal. Se ela passa de uma determinada escala, então vamos evitar. Aquela comida gordurosa, se você puder substituir por uma mais saudável e pensar que está agradando ao Senhor. Não estou dizendo para fazer dietas mirabolantes, eu estou dizendo o seguinte, cuida desse templo fisicamente falando, para você poder, como grande comissão, cumprir a mensagem, o propósito, de levar essa palavra durante mais tempo. É só o discernimento que vem do Espírito. E aí a gente entra na parte espiritual, que é a terceira coisa que o diabo tem. Eu falei que a primeira é o passado, a segunda é o ego, e a terceira que o diabo tem é a palavra. Lembra lá? Jesus vai para o deserto ser tentado por quem? Pelo diabo. Ele é tentado pelo diabo em quê? Em Deuteronômio, na palavra. Quando ele vai ser tentado pelo diabo na palavra, ele responde na palavra. Pergunta, responde como homem ou responde no espírito? Jesus tinha espírito ou ele era homem? Escola Bíblica Dominical. Jesus era homem naquele momento? Era, só que ele foi levado pelo Espírito, ele se batizou, e a palavra diz, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele responde em Deuteronômio, mas ele responde usando a palavra com o discernimento que vem do alto. Sempre que alguém pegar a palavra, por isso que eu gosto de falar, vai estar disponível lá os versículos e tudo e tal. Por quê? Não tem que acreditar. Você tem que ouvir e depois verificar.
porque é muito rápido, não dá para verificar aqui. Mas verifica. Tem uma coisa que o direito me ajudou, que é uma coisa chamada método de interpretação. E existe um método de interpretação que é o sistemático. Existe o histórico, teleológico, a função social que se destina, o histórico, o gramatical. Então tem várias passagens que a gente pega da Bíblia que a gente resolve com gramatical. Mas o sistemático as pessoas esquecem. Pega um versículo solto e com base nesse versículo justifica algo. Mas ele no todo, ele está relacionado? Então, aprender a olhar a Bíblia de forma sistemática, entendendo isso é estudo. Mas mais do que isso, a Bíblia é só estudo? Não, a Bíblia é revelação. É um livro que a gente abre e a gente fala assim: Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu tenho pouca inteligência. Senhor, por mais que eu tivesse muito e fosse ler isso, se o Senhor não quiser revelar, não vai se revelar. Então eu te peço, por favor, revela o que tu quer revelar, e a revelação é progressiva. Quanto mais a gente está com intimidade, quanto mais a gente caminha, mais se revela. Mas tem que abrir. Não quer abrir a Bíblia aqui? Essa Bíblia foi a Karine que me deu. Não quer abrir? Abre no celular. Isso aqui, alguns aparelhos têm uma maçã, também teoria minha. Não é por acaso. A maçã é o fruto do pecado, né? O fruto do pecado. Então, para tu lembrar o seguinte, aqui a gente pode cometer as maiores atrocidades possíveis. Casamentos se vão aqui. Ele falou do legendário. Quando a gente vai para o legendário, a gente deixa o celular com a esposa. Não vou perguntar aqui, mas vou perguntar para você que está na internet. Você deixaria teu celular com a tua esposa agora, sem senha nem nada? Se você diz que não, cuidado, filho. Vai acabar teu casamento, vai ruir. Porque se tua esposa não pode ter acesso ao que está aqui, se tua família não pode ter acesso ao que está aqui, só que isso também é um grande instrumento de evangelização, de pesquisa. Está aqui a palavra que eu vou ministrar. Então não é o instrumento, é a consciência que a gente tem, como a gente usa. Então esse veículo, ele é importante. Esse veículo tem que estar afiado. Esse veículo tem que estar preparado, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vamos avançar um pouco mais. De tudo isso que a gente falou, como introdução, eu queria dizer para você, então, o que eu aprendi, né, depois do social, o que minha vida mudou? Em quê? Em tudo. Tudo. Eu não consigo imaginar um dia sem falar de Deus, um dia sem meditar na palavra. Eu faço live, eu faço não sei, tudo, não para mim. Eu quero a urgência de falar da palavra, a urgência de pregar, a urgência de levar, a urgência de tirar as pessoas da onde eu estive. Ah, mas assim, por que tu teve? Durante um tempo eu também tive essa paranoia. Senhor, por que tu permitiu que eu ficasse lá? A resposta mais simples é porque Ele é Deus, ele faz o que Ele quiser. O cara é Deus, eu não tenho que questionar Ele. Mas eu entendi. Bézia, porque hoje tu tem legitimidade para falar com algumas pessoas que estão lá. E explicar para elas, se você encontrou uma paz que excede toda a compreensão, elas também podem encontrar. Porque elas não têm. Eu sei porque eu não tinha. Eu sempre ficava procurando. O maior argumento que eu tenho de evangelização é esse. Quando a pessoa fala assim, não, porque eu sou não sei o quê, porque eu estou lá no Frei Luiz. Você está lá? Tá bem? Tá. Então deixa, porque Deus quer que você fique. Se você está bem, fica, pô. Eu fiquei, fica. Aí o cara me olha, que ele fala assim, pô, não vai tentar me tirar? Não, pô, fica. Você está feliz lá? Tô, fica. Aí eu paro, eu fiz tablado, né, um teatro, curso de teatro. Então eu paro, aí eu faço assim, irmão, não tem que discutir, você está feliz lá? Tá, fica lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É uma dúvida mesmo, assim, que eu tenho. Quando você vai lá, e você toma um passo, entra na sala Bezerra de Menezes, não sei o que e tal, toma um passo, sai de lá energizado. No final da segunda-feira, quando tu está andando, você sente de repente que tem alguma coisa atrás de você te obsediando, não sei o que lá e tal, assim, um peso? Não responde não. Às vezes você tem vontade de tomar um banho disso, daquilo, do pescoço para baixo e tal. Você quer voltar correndo lá para fumar um charuto, tomar outro passo, não sei o quê? Aí ele para e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. O único lugar onde eu não senti mais vontade de fazer isso foi na presença do único, verdadeiro e suficiente Deus vivo, Jesus Cristo. Lá onde você está, diz que tem Jesus Cristo também, como mais um numa fraternidade XYZ. Onde tem Jesus Cristo também,
não tem a presença de Deus. Aí o cara para, porque não tem essa paz. Então o que eu aprendi e eu tenho vivido? 4 fases que a gente passa. E quando ele fala de recomeço, eu acho legal, porque a montanha, os legendários assim, foi uma imersão que mexe com a gente, transforma a gente. Eu já fui uma vez fazendo e fui uma vez servindo, as duas mexem muito. Porque você fica isolado 72 horas, andando muito, subindo e conquistando uma montanha, com racionamento de comida, mas tem uma fogueira, tem violão, tem uma parte também boa. Mas assim, você vai ter um encontro verdadeiro com o Legendário 01, porque teu celular não está lá, teu relógio não está lá, você tem a natureza, então é impossível você não reconhecer a presença de Deus ali e Ele não falar contigo. Claro que Ele fala aqui, claro que Ele fala na nossa casa, claro que Ele fala em qualquer lugar, mas lá você se possibilita e se permite, o que às vezes aqui fora não dá, ficar exclusivamente para Ele. Então também foi um marco. Mas isso tudo no conjunto me mostra 4 coisas que eu queria deixar gravado no teu coração, se você permitir. A primeira, a gente já falou, a gente é salvo, mas a gente é salvo porque Ele nos deu o dom da fé. A fé vem dEle, e é pela fé depositada em Jesus Cristo que nós somos salvos. Todos nós que estávamos destituídos da glória do Senhor. Se você pegar Êxodo 33, Moisés, depois de tudo que passou, ele pede para ver a glória do Senhor. E o Senhor fala, não posso te permitir que você veja face a face, mas vai para a fenda na penha, fica ali. Eu vou botar minha mão. Quando eu passar, eu vou liberar para você ver as minhas costas. E você vai sentir a minha presença. Moisés pediu para ver essa glória. A gente abriu com Filipenses, que diz que essa glória está dentro da gente. E ela se manifesta porque a presença do Espírito Santo é a glória pura do Senhor ali. Então a primeira coisa é, essa fé que vem de Deus me aproxima de um caminho e me coloca num caminho que não há outro. Nada que eu faça me torna merecedor. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Então a primeira fase que eu quero que fique no teu coração é, nós fomos salvos. A segunda coisa que eu quero que fique no nosso coração, quando eu falo para você, eu falo para mim também. A segunda coisa que eu quero que fique no nosso coração, nós fomos perdoados. Nós sofremos um processo de rendição. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em cada um de nós. Cristo vive através de nós. Não importa mais nenhuma circunstância na minha vida, porque eu olho para uma graça futura que é fruto desse Cristo que habita em nós. Então a segunda fase é a da rendição. Nada disso é verdade se não houver transformação. A terceira fase, que pode acontecer até junto, é a transformação. Eu gosto muito de Jeremias 18. Jeremias 18 fala de descer à casa do oleiro para ver o barro sendo tratado e mostrando que o barro é quebrado na mão do oleiro, é ele que faz, ele que constrói. Nós somos barro na mão do oleiro. E o cuidado que a gente tem que ter, volta para o ego, é achar que a gente está formado, que a gente é um vaso perfeito, se achar e não ser vaso. Porque depois que o vaso é feito e está perfeito, onde que o oleiro coloca ele? Na fornalha. Nem todo vaso que entra na fornalha sai vaso de honra. Às vezes na fornalha sai e o som dele não presta, ele volta para ser quebrado, debulhado, decantado e voltar para o processo. A nossa vida é processo. A gente está indo para virar vaso de honra. Então, se você olhar para alguém, essa pessoa falar e você não testemunhar transformação, essa pessoa não foi verdadeiramente tocada ainda pelo Espírito Santo, ou ora para ela demais. E a quarta fase, ou o quarto atributo que a gente tem, nós somos comissionados. Nós somos grande comissão. Nós estamos aqui com o propósito de encher a gente
de ser instrumento na mão do Senhor para frutificar para o reino. O servo que não frutifica é servo infiel. E ele vai, a palavra diz, para onde tem escuridão e ranger de dentes. Ele é cortado da árvore e é queimado. Ele é lançado para secar. Esse é o servo infiel. Como grande comissão, o nosso propósito é pregar a tempo e fora de tempo, falar de Jesus, dar testemunho, trazer e resgatar almas para o reino. É ter a nossa foto estampada no inferno, procura, se mata, arrebenta, porque eu acredito no que está dentro de mim, eu acredito aonde eu piso. Eu não falo isso como desafio, eu falo isso dizendo o seguinte: já fui general dele, e como general dele fiz muito por ele. Como soldado de Cristo eu arrebento qualquer general que ele tenha. Não falo isso para afrontar, e não estou nem aí. Eu falo isso porque é a verdade que todos nós temos. Como soldados e servos do Senhor, onde a gente pisa é solo santo. Nós transformamos destinos, nós resgatamos almas. A gente está aqui para isso, para impactar o mundo, para romper as portas do inferno e tirar a gente de lá de dentro, gente. É para isso. E vou terminar com uma oração que não é minha. Está no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 4, 9 e 10, 2 versículos só. É a oração de Jabes. Alguns falam de Jabez, mas é Jabes. Lá você tem a genealogia de Judá. Era filho desse, era filho daquele, era filho. E de repente do nada aparece assim: e Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes ganhou esse nome porque ele causou muitas dores de parto para sua mãe. E era normal você dar o nome. Então Jacó, aquele que pega o calcanhar, o traidor, que vai puxar a perna. Israel, aquele que lutou com Deus. Então você tinha os nomes. Esaú. Jabes era aquele que causa dores no parto. Imagina tu ser uma criança chamada de Jabes, ó, tu causou dor para tua mãe, né? Ruim. Esse cara se tornou mais ilustre. E ele faz uma oração. E essa oração eu acho que a gente deve repetir todos os dias, além das nossas orações, a toda hora. Ela é simples. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor expanda as minhas fronteiras numas versões, as minhas terras nas outras, as minhas estacas na outra. E isso, para a gente acabar logo, cuidado, não tem nada a ver com bens materiais. Lembra de Lucas 12. Moinhos, novos moinhos. Minha alma, descansa em paz, porque agora tem mais moinho. Tolo, ainda hoje sua alma será cobrada, e a quem ela pertence? Nós não guardamos tesouros para nós. Nós guardamos tesouros para fazer a bênção circular. Quando ele pede para expandir as fronteiras, é para poder alargar, para ele poder fazer mais pelo reino. Depois ele pede que sua mão esteja sobre os meus negócios, que não seja a força do... Ele não fala isso, mas a conclusão: que não seja a força do meu braço, que seja o teu plano sendo executado através de mim. E por último, me afasta do mal. O que eu desejo para você é tudo isso, mas tem uma coisa só que você precisa fazer para ter isso. E eu queria que essa mensagem ficasse no teu coração. A única coisa que você precisa fazer para ter isso que Jabes conseguiu, para ter todo esse processo que a gente conversou, para experimentar, e eu sei que é possível, um pouco do que eu estou experimentando, ou muito mais do que eu estou experimentando, é se tornar ilustre. Pô, Bézia, mas aí tu pegou pesado. Se tornar ilustre é difícil. Não é não. A complexidade do Evangelho se resume na simplicidade de seguir os passos de Jesus Cristo. Um dia de cada vez, um pouquinho mais de cada vez, um dia melhor do que o outro. E se um dia foi ruim, acorda, sacode a poeira, levanta e vira e fala: Senhor, perdoa esse miserável, perdoa porque eu sou falho, mas eu quero caminhar, eu quero que a tua bênção esteja sobre minha família, sobre mim. Eu quero que o Senhor expanda as minhas fronteiras, eu quero que os seus planos sejam executados através de mim, e eu quero principalmente que o Senhor me afaste do mal. Se a gente fizer essa oração de coração todo dia, a gente vai experimentar um mover primeiro em nós, depois na nossa família, na nossa comunidade e nas pessoas que nos cercam. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês.
Pedir você para ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. E uma coisa muito tremenda. Ainda dá uma seguradinha aí. Uma coisa muito tremenda que eu estava ali meditando, pensando, que o seu Antônio ele falou desde a pandemia. Em nenhum momento ele falou isso aqui. Mas ele tem um trabalho hoje social incrível. Centenas e centenas de pessoas. Ele entrega hoje comida para muitas famílias. Tem famílias que só comem porque eles levam alimento. Tem um casal aqui que são braços, estão juntos. E a gente estava ali compartilhando com esse homem de Deus, essa mulher de Deus que está aqui presente também. Em nenhum momento ele citou isso. Porque não é sobre ser reconhecido por homens. E eu quero louvar a Deus pela tua vida por isso. Primeiro pela poderosa palavra de Deus que traz impacto ao nosso coração nessa noite. Mas por isso, pela simplicidade de glorificar o nome do Senhor. Pode. Ai. O que acontece? Assim, a comida, a transformação, se a gente for pegar e ver o balanço social, o que começou como um núcleo, isso serve de exemplo para vocês, por isso que eu vou falar. O que começou como um braço social da igreja, que entregava 17 cestas básicas dentro da comunidade, foi ganhando um vulto e virou um instituto, o Instituto Servir por Amor. Ainda pequeno, mas que Deus tem honrado cada vez mais. Se a gente for pegar o balanço social do ano passado, a gente entregou 77 mil refeições dentro da comunidade Beira Rio, para 300 pessoas de segunda a sexta, todo dia a gente entrega comida no cardápio que é feito pelas nutricionistas da prefeitura. O Vander coordena lá a cozinha com a equipe. A gente entregou 1.900 refeições no posto 12. A gente entregou 6.000 e pouquinhas peças de roupa, fora o bazar da igreja, em doação. A gente entregou mais de 25 toneladas para o Rio Grande do Sul, de donativo. Remédio, 8.000 e pouco. Só que assim, não é isso. Tem gente até que critica isso. Pô, tu tá dando comida para desocupado e tal. Mas é assim, ó. Se você vai lá no Instagram, e volta a dizer, não é para mim, mas eu tenho que botar porque a gente noticia aquilo que cada um pode fazer. Pô, o seu Moacir que vivia atrás do cartório do Recreio, que eu me lembro uma vez que ele estava no chão e tinha um farmacêutico com a gente, ele não quis botar a mão porque parecia que o seu Moacir estava morto. O seu Moacir, no culto de entrega de cesta básica que teve ontem, com a família restaurada, mostra que é possível. Estou fazendo mais de 1.000, mas foi um. A Tânia do posto 12 de óculos com o sobrinho dela, a Maria que vivia embriagada no posto 12 no culto ontem. Então assim, e N histórias dessas. Mas o maior resgate sou eu. O maior resgate é aquele cara ali, o Vander. Outro dia a gente estava no carro conversando e eu virei e falei assim, Vander, como é que pode, né, cara? A gente tinha tudo para dar errado, mas Deus é tão bom que Ele pega o trapo de imundície e faz acontecer através de nós. E aí eu volto a dizer, se pegou a gente e fez, quantos seu Moacir existe para você pegar? Quantas Tânias existe para você pegar? Então assim, se for o teu vizinho, se for o cara que está do teu lado, que às vezes está precisando de uma mão e está aqui, está cultuando, está louvando, está adorando, vai chegar em casa e vai se matar. E estava com a gente dentro da igreja, mas a gente não se olha mais, a gente não se conhece mais, a gente não se respeita mais, porque o mundo quer isso, quer desarticular famílias. Então assim, eu falo que para mim é um privilégio de verdade, porque quando eu venho aqui e
e faço essa troca com ele. Se eu pegar aqui o que eu ia falar, não tinha nada disso. Mas quando eu estava ali, ele falou assim: fala teu testemunho, fala teu testemunho. Eu falei: não, vou falar meu testemunho, agora não vai falar, fala teu testemunho. Eu ia falar da viagem de moto, ia falar dos 3 itens e acabou. Mas aí eu entrei no testemunho. Mas ele sabe de todas as coisas. E é legal porque assim, renova em mim isso, cara. Porque eu sei da onde eu saí, eu sei aonde eu vou chegar. É isso. Ele estava dando um testemunho ali dentro, né? Sobre tudo isso. E a gente vai louvar o Senhor com esse cântico, que eu acho que vai fazer sentido. Porque existem pastores criticando a igreja de cantar esse cântico que a gente vai cantar. Perdendo tudo por amor e com alegria. E exatamente. Essa música fala de João Batista aí. Pastor Antônio, talvez ele nem goste que eu vá falar sobre isso, mas um dos advogados mais renomados dessa cidade, uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto e reconhecido por alguns escritórios de direito no Rio de Janeiro. E ele estava falando assim, que nesse ano, ele já tem feito isso, eu sou testemunha disso através da vida da minha mãe. Um homem que abriu mão de tudo, está nesse caminho. E ele estava ali confessando isso, que esse ano de 2025 é o ano onde ele decidiu a colocar como sacrifício diante de Deus toda a profissão dele para servir a Deus. E é importante ouvir isso, porque quando eu estava te ouvindo falar, com toda a unção que a tua vida carrega hoje, é nítido para nós. Eu via um Paulo. Eu via um Paulo, um homem que foi levantado para falar para pessoas maiores. E Deus vai te usar nesse movimento. Deus tem te levantado. A linguagem que você utiliza, a gente tem que forçar para entender. Ou não hoje. Porque eu sei que você foi o mais simples possível para comunicar o Evangelho. Mas a graça que está sobre você, magistrados vão ser impactados. Homens iletrados, homens que têm autoridade, vão parar para te ouvir e vão se dobrar diante do poder de Deus na tua vida. Eu queria, como igreja, orar por ele. Vamos orar por ele nessa noite. Eu queria chamar os pastores aqui. Chamar o meu irmão também, que é um ministro do Senhor, um evangelista da casa do Senhor. Eu queria chamar todos os... Vem, Aline, por favor. O casal que está junto nessa caminhada. Eu queria orar pela vida de vocês. Pode se conectar com ele aqui. Vocês estão juntos na jornada. Porque eu creio, como uma igreja profética, o discernimento espiritual que eu tive é que Deus está te levantando nesses dias para falar a homens de autoridade, falar a sua noiva. Igual hoje ele estava falando aqui sobre uma igreja que é a igreja dele também, do coração, que é numa garagem lá em Búzios, onde ele ama o pastor que está lá e tem servido a Deus naquele lugar. Mas o Senhor está te levantando para lugares que você nem imagina. Eu queria que você, como igreja, estendesse suas mãos. Você não está entendendo.
Existe uma unção que Deus poderia usar Pedro, mas Pedro não carregava aquilo que Paulo carregava. Não tem como eu cumprir o propósito que você vai cumprir. Não tem como eu ser usado por Deus para fazer aquilo que você vai fazer. Como igreja de Cristo, como uma igreja apostólica, como uma igreja profética, nós reconhecemos a unção que você carrega. Nós reconhecemos a graça que você carrega. E nessa noite nós oramos e cobrimos a tua vida diante dos céus, diante de Deus, e declaramos que o Senhor te use poderosamente. Nós impomos as nossas mãos e declaramos que a tua vida seja uma flecha certeira, que cumpra o propósito de Deus para esses dias. Nós oramos para que o Senhor te conecte a pessoas, que o Senhor te conecte a lugares, que o Senhor te conecte a ambientes que vão te levar a esses lugares. Nós te abençoamos e declaramos em nome de Jesus que o fluir e a unção de Deus te acompanhe nessa jornada. Cobrimos a tua família, o teu filho, a tua filha, cobrimos o teu casamento e declaramos em nome de Jesus guardados, protegidos, livres de todo mal, e declaramos provisão dos céus chegando, recurso dos céus chegando, em nome de Jesus, para que você cumpra todo o bom propósito de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que diga nele. Nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o
caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele. É por ti, Senhor. É porque o Senhor é digno. Tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias é Ele. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor E com alegria. O dono dos meus dias. Declare Ele. Sim, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias, mais uma vez, sim, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano, tu és Jesus. Vem, 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 Senhor. Soberano. e o governo Está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua. Veja, veja. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia! Ele virá em glória. Ele virá. Se você quiser celebrar, faça isso, vamos! Está chegando esse dia, meu amado! A nossa coroa está chegando! A nossa recompensa está chegando! O dia que tudo fará sentido. Tudo que você teve que abrir mão, tudo que você teve que dedicar a sua vida, tudo vai fazer sentido.
Quando muitos te chamavam de louco, por que você faz isso? Mas tudo vai fazer sentido. Continue. A palavra que nós temos nesse tempo da parte do Senhor, quando eu ouvi essa pregação essa noite, é: vamos continuar servindo a Deus, dedicando a nossa vida a Ele, se abstendo do pecado, e quando pecarmos, se arrependendo e dando a Deus o nosso novo passo, novo caminho. Continua, querido. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei o que estão falando de você lá fora, eu não sei como está a sua vida, mas existe graça e misericórdia para você, para viver algo novo. E esse lugar, a igreja, é um lugar para isso, para um novo tempo na tua vida. Eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você entrou aqui hoje, e assim como o pastor Beze, você quer viver algo novo na tua vida, você precisa se reconciliar com a presença de Deus, com o Senhor Jesus, nesse lugar. Você ouviu a voz de Deus. Eu queria corajosamente te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esse convite pode mudar a tua vida para sempre. Aplauda o Senhor por essa família que está aqui. Isso, é festa mesmo. Agora mesmo os céus estão em festas. Agora mesmo os anjos do Senhor se alegram e celebram, porque uma família está se posicionando nesse lugar. Tem mais alguém aqui nessa noite, além dessa família, que corajosamente se posiciona e se coloca diante dos céus? Tem mais alguém aqui que entrou aqui e diz: hoje é a minha noite? Aplauda o Senhor pela vida de Alexandre e Paloma. Glória a Deus. Estenda as suas mãos aqui para frente. Eu vou pedir que nós, como pastores, impomos as nossas mãos aqui. Pastor Beze, nós cremos nessa noite que o Senhor vai chamar meu irmão, o evangelista Flávio, para estar orando por essas vidas. Nós cremos, queridos, vocês que estão aqui na frente, hoje há uma atmosfera de céus abertos, de mudança, de transformação. Ninguém veio aqui hoje à toa. Deus escolheu cada pessoa para entrar por essas portas. Deus escolheu cada pessoa para ouvir o que está sendo falado nesse lugar. Deus escolheu vocês. Há um tempo novo sobre o casamento de vocês. Há um tempo novo sobre a família de vocês. Deus está abrindo hoje uma nova porta de oportunidade, de um novo tempo. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de transformação, onde a presença de Deus está tocando nesse lugar, onde a presença de Deus está trazendo cura, libertação, transformação nesse lugar. Em nome de Jesus, sejam tocados, sejam tocados, sejam tocados. Oh, que o sobrenatural se manifeste nessa noite, trazendo um novo tempo, trazendo um novo tempo sobre essas famílias que estão aqui. Pai querido, Deus amado, aqui estamos em Tua presença, Senhor, confirmando na terra aquilo que já foi feito no céu. Onde a Tua presença ela chega, o sobrenatural acontece. Ó Deus querido, que neste dia, nesta noite, que essas pessoas que se decidiram publicamente por Cristo como Senhor da sua vida e do seu coração,
possam ter as suas vidas impactadas pelo poder da tua graça, essa graça acolhedora, essa graça restauradora, essa graça que ergue do chão e coloca-nos assentados entre os príncipes, essa graça inexplicável com palavras, mas que pode ser desfrutada com o nosso coração. Ó Pai, que nesta noite essas famílias que estão aqui na frente possam ter as suas vidas transformadas, impactadas, restauradas, porque onde a tua presença chega, milagres acontecem. Ninguém se torna ou continua sendo o mesmo desde um dia em que se encontra contigo. Ó Pai, nesta noite, Senhor, que os nomes de cada um sejam escritos no livro da vida, que o sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado possa purificar cada mente, cada coração. Ó Pai, que este novo tempo de caráter transformado, de mudança de vida, de recomeço, possa ser iniciado na vida de cada um. Ó Pai amado, que nesta noite, esta celebração que está havendo no céu diante dos teus anjos, possa refletir aqui na terra com júbilos de alegria e de gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Que lares sejam restaurados, ó Deus, que vidas sejam mudadas, que todo projeto do inferno contra essas famílias venha cair por terra, venha entrar em falência, e que a tua graça, o teu amor, a tua paz possa permear cada coração, possa preencher cada espaço vazio. Ó Pai, que a partir de hoje o teu governo, o teu senhorio possa prevalecer na vida de cada um. Ó Pai, que eles possam experimentar este amor que nos atraiu, este amor que nos comprou. Ó Pai, que o coração de todos eles seja completamente inundados por este amor, por essa paz, por essa graça, por essa viva esperança, e que o teu Espírito Santo os guie para o centro da tua vontade. Senhor, é a oração que fazemos, declarando sobre a vida de cada um recomeço, uma nova história sendo escrita. Ó Pai, uma vida plenamente abençoada pelo Senhor em todas as áreas. Ó Deus querido, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que muda realidades, muda a história, e por isso queremos te agradecer, Pai, porque operando o Senhor, ninguém impedirá, e nós temos plena certeza de que o Senhor é um Pai bondoso, que está fazendo uma grande obra na vida de cada um dos teus filhos, e por isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na sua vida, na sua casa, todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Shalom, meu amado, vá em paz. Uma semana abençoada, cheia da alegria do Espírito Santo. Deus abençoe.